atividades industriais também identificadas. Já na área de influência indireta do empreendimento, que é aquela poligonal que eu falei que nós temos ao redor da área de influência direta, né? Ela compreende hoje uma faixa que foi estudada em uma área de aproximadamente 4 km, no entorno da ID, quer dizer, do limite da poligonal pretendida ao empreendimento, nós ainda expandimos esse estudo 4 km, né? E os ambientes se caracterizam ambientalmente, tá? Em sua maioria como os mesmos descritos dentro da ID, né? A ocorrência do cultivo de arroz, mesclada com algumas zonas campestres e pastagens, entremeadas ainda por algumas formações arbóreas nativas e alguns talhões de exóticas plantados também que constituem a composição original do local. Então aqui, ilustrando a nossa poligonal que nós estávamos vendo antes, com a área de influência direta do empreendimento e a área de influência determinada como área de influência indireta do empreendimento, que também faz parte do estudo ambiental, né? Ao redor aqui nessa faixa de 4 km de extensão. Aqui nós temos a BR-101 de acesso ao município de Jaguaruna, né? Só para que a gente possa se situar. E o município de Jaguaruna está mais ou menos aqui, né? Está aqui. Então faz parte da nossa área de influência indireta pretendida pelo empreendimento, a orla oceânica, né? E a partir desse momento, quando há a definição das áreas, agora eu vou apresentar basicamente o estudo que compõe os 3 meios que são prioritários à avaliação, que são o meio físico, o meio biótico e o meio antrópico ou socioeconômico, né? O meio físico ele compõe os estudos de climatologia, dos recursos hídricos presentes, da geologia e geomorfologia, tá? A pedologia, que se refere ao solo, e o uso geral desses solos nos locais. Bom, basicamente esses dados eles servem para quê? Para uma avaliação multidisciplinar, ambientalmente falando, todo o impacto gerado ele pode ter uma consequência em diversos grupos. Então a gente busca caracterizar o empreendimento de uma forma geral e trazer todas essas informações desses 3 meios que eu falei para integrar o projeto de engenharia de forma ao quê? Ao minimizar ou até mesmo extinguir, mitigar os impactos causados pelo empreendimento. Então, dentro do meio físico a gente tem a avaliação da climatologia, onde o Paulo já colocou, também pontuou ali a questão dos ventos, né, a velocidade de vento média da região. A questão dos recursos hídricos, onde a gente insere o empreendimento dentro de uma região hidrográfica do estado de Santa Catarina, e essa região hidrográfica também traz informações que compreendem posteriormente esse diagnóstico, né? Então aqui nesse caso a área diretamente afetada pelo empreendimento está considerado pelas lagunas de Garopaba do Sul, Laranjal, Gregório Bento, Figueirinha e o canal Riachinho. Aqui considerado como um trecho, nesse caso, da área de influência direta canalizado para as lavouras de arroz. A geomorfologia e a geologia do local, é onde o empreendimento está inserido, então, na planície costeira das Folhas de Jaguaruna e Lagoa de Garopaba do Sul. Ocorre essa deposição sedimentar e feições geomorfológicas correlativas aos sistemas lagunares barreira 13 e 4. O que é essa barreira 13 e 4? São as lagoas que se formaram com os movimentos de transgressão e regressão do mar, né? Então, ao longo do tempo geológico, o mar transgredia e regredia. Essa transgressão, esses movimentos de transgressão e regressão, foi o que formou a geomorfologia da região e que hoje permite o aparecimento de algumas lagoas, algumas dunas frontais e regiões mais altas no interior da área, que no passado também já foram dunas frontais. Quando o mar transgredia, essas regiões mais altas eram as dunas que hoje existem lá na beira da praia, né, vamos dizer assim. A pedologia, como o solo foi formado aqui, né, são basicamente as areias estróficas, solos profundos e muito arenosos, né? O solo orgânico ele é de baixa
baixa profundidade, né, com uma média de 40 centímetros e também uma baixa fertilidade, tudo isso em função da formação pedológica da região, né? E além das areias eólicas dos campos de dunas, onde estão locadas, nesse caso, as dunas frontais ali, né, que são inviáveis à instalação de aerogeradores, não só pela sua questão de formação e de projeto, mas também pela sua questão ambiental. Então, as dunas todas frontais são excluídas, né, de qualquer tipo de empreendimento que possa ser pretendido para o local. O uso geral do solo na região, como eu já disse, então, ele é para cultivo de arroz irrigado, além de algumas culturas como o feijão, o fumo, a mandioca e o milho, né? E atualmente a extração de conchas marinhas e argilas para a fabricação de cal e cerâmica, né? Assim como algumas atividades daí na área de influência indireta, fora da área pretendida pelo empreendimento, como a carcinicultura, né? E que são algumas atividades que vêm sendo desenvolvidas agora mais recentemente, pode-se dizer assim. O meio biótico, então, dentro daquelas 3 macro áreas de estudo, também compõe de um fator muito importante as restrições e delineamentos que o empreendimento tem que seguir, né? O diagnóstico do meio biótico, então, ele teve por objetivo caracterizar 2 grandes grupos, vamos chamar assim, a vegetação que ocorre no local e a fauna, né? Permitindo, então, desta forma, expor a situação atual que o ambiente se encontra, né? A fauna, ele é um importante mecanismo para determinar a biodiversidade dos locais, até porque há uma correlação muito grande entre a fauna e a flora. Dependendo de algumas espécies, às vezes, que podem ocorrer da fauna, tu tem a ocorrência de algumas espécies de vegetação e vice-versa. Trocando por miúdos, se nós temos ambientes bem preservados e áreas que a gente pode considerar sem impacto, vamos dizer assim, da atividade antrópica, tu vai ter uma fauna determinada. Outras áreas, em virtude de uma ou outra atividade, irão restringir esse aparecimento da fauna. Então há uma correlação aí entre os estudos de fauna e flora, né, que compõem um meio biótico, e agora eu vou apresentar especificamente as 4 classes de vertebrados que foram avaliadas para determinar a qualidade do ambiente, que são os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos ocorrentes no local. Bom, para cada uma dessas 4 classes que a gente avaliou, foram utilizadas metodologias específicas a título de caracterizar o ambiente, inventariar as espécies presentes no local, né, e obter dessa forma, pode-se dizer assim, um diagnóstico, né, de como o ambiente está qualificado em termos de ocorrência de espécie e aonde a gente pode ou não, né, ter algum empecilho em relação à instalação do empreendimento com relação às comunidades ali presentes. Então, para a metodologia de anfíbios, onde se avaliam os corpos hídricos, áreas úmidas, córregos, riachos, aqueles ambientes que eu falei antes, né, foram registradas um total de 14 espécies, né, e dentro ainda desse conhecimento prévio que a equipe dispõe, não só com a amostragem local, nós fizemos toda uma revisão bibliográfica, que seria o quê? A busca de informações que existem já na literatura, né, e que estão disponíveis à consulta de todo mundo, certo? E trouxemos essas informações a título de agregar mais valor aos estudos realizados, porque quanto mais tu realiza os estudos, mais informações tu vai ter. Se a gente já tem estudos previamente realizados, nós também buscamos essas informações, né, que fazem parte, compõem o estudo como um todo. Então aqui foram 14 espécies de anfíbios registradas na área e mais outras 20 espécies que foram levantadas através dessa bibliografia, que compõe um total de 34 táxons de ocorrência, ou 34 espécies de ocorrência e ou possível ocorrência, né, que ainda determinam, necessitam de confirmação. Então aqui há um exemplo de uma espécie que foi amostrada no local, né, a gente colocou só a título de
de ilustração mesmo. Bom, para os répteis também, com a metodologia e o esforço amostral dedicado ao seu levantamento, né, tanto na área de influência direta quanto naquela área de influência indireta, aquela poligonal que eu mostrei para vocês, né, nós identificamos com uma maior frequência ao longo do estudo, né, uma frequência e também uma abundância, o lagarto teiu, né, sendo detectado através de rastros e até mesmo de visualizações e contatos diretos, certo? Além de um exemplar de cobra parelheira, jacaré do papo amarelo e lagartixa das casas. Então, basicamente, essas foram as espécies que mais se mostraram frequentes e abundantes durante o esforço e metodologia amostral destinado aos répteis. Então, aqui tem um exemplo do lagarto, né, que deve ser conhecido já de muitos de vocês, né? E a cobra parelheira, que foi também encontrada ao longo do período amostral. Bom, para a avifauna, que é sempre um grupo que está mais associado aos eventos de parque eólico, é um grupo que tem maior notoriedade, porém eu não diria que é um grupo que tem maior importância, porque todos eles são importantes e possuem uma correlação. Foram registradas 97 espécies de aves, né, que pertencem a 42 famílias e 20 ordens, né? Numa escala evolutiva, a ordem vem antes de família e depois vem as espécies. Então, aqui dentro desse levantamento, apenas uma espécie que é considerada hoje em critérios que dentro do projeto, dentro da elaboração do EIA, nós classificamos com regional, estadual ou até mesmo a nível mundial, em categorias de ameaça de extinção. Dessas 97 espécies, uma foi considerada ameaçada de extinção, e dentro dessa espécie que foi levantada como uma espécie ameaçada, e dentre outras com possíveis impactos, a gente elabora os programas, né, ambientais que eu vou apresentar para vocês também na sequência do estudo. Aqui um bando de fimosos enfuscados, que ficam agrupados bastante ali na beira da lagoa de Garopaba do Sul, né? Foram espécies registradas com uma certa frequência. E a Laurus dominicanus, que é a gaivota, que habita principalmente o ambiente de área de influência indireta. Ela não chega a entrar no interior, ela preferencialmente fica na orla marítima, né? Como último grupo amostrado, nós temos a mastofauna, né, que nesse grupo nós subdividimos ainda o estudo em mastofauna terrestre, né, e mastofauna voadora, que são os morcegos. Para a mastofauna terrestre foram registrados 2 táxons de pequenos roedores, 5 espécies de mamíferos de médio e grande porte, né, com maior frequência, sendo a capivara, o graxaim do mato, a lebre, o gambá e o furão. Então, aqui tem um exemplar de roedor de médio porte, de pequeno porte, me desculpe, né, capturado, ele é nativo. E aqui tem um exemplo só da metodologia que a gente utiliza para a amostragem da mastofauna terrestre, que são as armadilhas do tipo fotográficas, né, onde a gente não tem interferência no ambiente, há uma probabilidade maior de tu ter o registro do animal. Além, claro, de outras metodologias acessórias que eu não apresento todas elas aqui, mas também foram utilizadas, como rastro, vestígios, pegadas, fezes desses animais. Tudo isso entra dentro desse quesito de estudo, né, e esses dados compõem o relatório final. Para a mastofauna voadora, nós utilizamos um equipamento, um ultrassom, na realidade, né, que ele detecta a vocalização desses animais. O morcego ele se localiza através de uma emissão de som, através de um sonar, né? Então ele vocaliza, essa vocalização dele atinge o objeto e volta para ele. Essa distância entre atingir o objeto e voltar para ele é o que permite ele se localizar. O nosso equipamento que nós utilizamos para a metodologia de levantamento de mamíferos voadores, ela capta esta vocalização que ele faz, que ele utiliza como artifício de localização. Então nós conseguimos um registro de atividades muito preciso
e também uma distribuição biogeográfica desses animais ao longo das áreas muito precisa. Então obtivemos ao longo do estudo 27 registros de atividade de deslocamento e forrageio, ou alimentação. Foram registrados através de contato direto 2 indivíduos pertencentes a 2 diferentes espécies, e estima-se ainda, através dos dados bibliográficos, que ocorram em torno de 23 espécies para a área de estudo. Bom, compondo também o diagnóstico do meio biótico, nós temos os estudos referentes à flora da região, né, onde a abrangência do estudo realizado para o Parque Eólico de Jaguaruna insere-se basicamente numa província geográfica chamada Atlântica Subtropical Meridional, pertencente ao nosso original bioma Mata Atlântica, né? A área de estudo apresenta a vegetação original costeira, que ao longo dos anos foi substituída por algumas atividades antrópicas, como a pecuária e atividades agrícolas, né? Culturas cíclicas porque elas são recorrentes de um período ou às vezes 2 períodos anuais, né? E o restante do ano a área fica em descanso, pode-se dizer assim. Ainda assim foram identificados algumas poucas manchas de vegetação original, principalmente associada a dunas, não só dunas móveis, mas aquelas dunas fixas também, que eu comentei anteriormente, que esses movimentos de transgressão e regressão do mar formaram e deixaram algumas dunas no interior. No passado já foram dunas frontais, como existe no oceano, hoje elas estão fixas. Então, associadas a essas dunas, nós temos algumas vegetações ainda originais, associadas às regiões de banhado, né? E outras áreas que daí são mais propícias à atividade agrícola ou pecuária, hoje já estão antropizadas, né? E não são mais originalmente constituídas, digamos assim, pela sua vegetação original. Além disso, ainda também um outro fator importante sobre o impacto causado pela flora é a crescente expansão urbanística, né? Onde as cidades começam a expandir e esses fragmentos, às vezes, de vegetação acabam por ser suprimidos em detrimento de expansão urbana. Então, para a flora, todas as áreas foram previamente vistoriadas, né? Aqui tem uma vista geral de um campo antrópico, que provavelmente utilizado para a pecuária. Aqui nós temos um contato, né, que se chama uma região de contato entre o campo antrópico e o fragmento florestal. E aqui uma vista geral de um dos arrozais, né, incidentes dentro da área de influência direta pretendida à instalação do empreendimento. Aqui também há algumas porções de silvicultura, né, que não chegam a ser grandes porções de extensão de plantio de eucalipto. Muitas vezes também esses plantios estão associados a uma barreira de vento para as residências, né? Então formam pequenos talhões retilíneos, mas caracteriza como sendo também para nós uma atividade antrópica. E o último diagnóstico realizado, que compõe todo o EIA-RIMA, foi o meio antrópico, ou socioambiental também, né? Que dá as características da ocupação de território, as características do município, né, e posiciona o município de Jaguaruna a um nível nacional nos aspectos de crescimento populacional, saúde, a percepção, isso é muito importante, esse meio avalia a percepção da população como um todo sobre o empreendimento. Então esse dado também, o meio ambiente, nós na área ambiental nos preocupamos em coletar, porque nós chamamos de impacto visual que esse empreendimento pode ter, né, em relação à percepção que as pessoas têm, né, que podem ser contra ou podem ser a favor. Então esse meio trata dessas questões voltadas daí à população como um todo e faz esse aspecto, esse retrospecto histórico do município, trazendo o empreendimento para dentro
e verificando como a população aceita ou não este empreendimento. Tá? Então aqui nós temos uma breve caracterização do meio antrópico, né? Que trata de como o Jaguaruna foi fundada, né? Então, ela estava ligada aos interesses da navegação portuguesa e espanhola em utilizar a região como ponto de apoio para a ocupação da região do Rio da Prata. A ocupação definitiva do território catarinense, né, começou no século XVII, com vicentistas paulistas que formaram 3 núcleos ao longo do litoral: São Francisco, Desterro, que atualmente é Florianópolis, e Laguna. A posse dessas terras na data de ocupação foi realizada, assim como todo o restante do país, pela concessão das Sesmarias, né? Era ainda na época do Império. Né? A localização, então, do município de Jaguaruna, né, fica no litoral sul catarinense, distante da capital em aproximadamente 157 quilômetros. A rodovia BR-101, que corta quase todas as cidades litorâneas do norte ao sul do estado, é a principal alternativa de acesso ao município. Né? No trevo de acesso ao município inicia a SC 442, então, que passa pelo núcleo urbano e finaliza lá no balneário Arroio Corrente. A distribuição de Jaguaruna, aproximadamente, hoje são dados do IBGE, né, é estimada em 17.290 pessoas. 76% da população total atualmente vive na área urbana, né, com um território de 328 mil quilômetros quadrados e uma densidade demográfica aproximadamente de 52,49 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Os indicadores sociais são aqueles indicadores que permitem qualificar o município através de uma série de estudos, né, que posicionam o município a nível de desenvolvimento. Tá? Então, aqui tem os 4 níveis que são avaliados, e hoje Jaguaruna se encontra aqui, então, em 0,76, ele fica entre o moderado. Né? Acima do moderado, a gente só tem um nível alto de desenvolvimento municipal. É um nível bom, digamos assim, para posicionar os aspectos de renda, educação, enfim, uma série de saúde, itens que são avaliados para determinar o indicador. A saúde, então, Jaguaruna possui 12 estabelecimentos de saúde. Destes, não sei se a prefeitura daqui a pouco pode retificar algum trabalho, mas são dados que a gente coleta através de consulta a órgãos formais, né? 8 são públicos municipais e 4 privados, com uma capacidade total de 40 leitos. De acordo com dados do Programa das Nações Unidas, em 2000, a expectativa de Jaguaruna hoje de vida, da população de Jaguaruna, me desculpa, é de 73,2 anos. Outro aspecto avaliado dentro do meio antrópico é o saneamento básico e o abastecimento. Né? Então, do total de domicílios de 5.770 domicílios, 5.745 possuem instalações sanitárias, é um número bastante alto, e 169 domicílios dos que possuíam tais instalações estavam ligadas já a uma rede geral de esgoto sanitário. O número total de domicílios, 3.081 eram atendidos pela rede de abastecimento d'água, 2.677 eram abastecidos através de poços ou nascentes e 5.416 contavam com algum tipo de serviço de coleta de lixo. A educação, no ano de 2010, segundo os dados do IBGE, a taxa de analfabetismo do município fica em 6,6, acima do índice apresentado pelo Estado, que é 3,86, né, e os ensinos médio e fundamental atendem uma demanda atualmente não, com dados do IBGE, de 3.061 alunos. O emprego também, segundo os dados do IBGE,
foram um número total de pessoas ocupadas no município de 2.953, né, que se refere àquelas pessoas que hoje podem fazer parte da questão do trabalho, enfim, né, da questão legal do trabalho, a ocupação do trabalho, que são aquelas pessoas com 10 anos ou mais de idade, econômica ativa e ocupada na semana de referência por sexo, situação de domicílio e grupos de idade. Para Jaguaruna, então, os dados são do total de pessoas ocupadas, 12.025, e a população total do município, pela proporção de pessoas ocupadas, é 58%. O turismo, Jaguaruna possui um número significativo de atrações turísticas, na sua grande maioria vinculada às suas belezas naturais, e possui 37,5 km de praias divididas em 9 balneários, o que contribui muito também para este quesito. E a pecuária e a agricultura, a principal criação do município hoje de Jaguaruna é a de frango, e a principal cultura é a cultura do arroz. Aqui nós temos um comparativo, né, através de uma imagem que a gente tem do ano de 1976 para atualmente, né, nós pontuamos a área pretendida aqui pelo empreendimento, juntamente com a sua área de influência indireta, né, os impactos sofridos então sobre a vegetação nativa, ou regiões de banhado, campo antrópico e cultivos, né. Percebe-se claramente que aqui que a vegetação nativa ela sofre uma fragmentação, né, que os banhados eles também sofrem uma pequena ocupação, e aqui a tendência ao campo antrópico com a colonização, com a ocupação das pessoas nessas áreas, ela aumenta, né? Então essas áreas que anteriormente eram áreas desocupadas, hoje elas podem ser utilizadas ou para urbanização ou para cultivo. Bom, em vistas desses 3 meios estudados, o meio físico, o meio biótico e o meio antrópico, esse diagnóstico foi gerado, o que gera o EIA, aqui apresentado na sua forma de rima, de relatório, né? E nós finalizamos esse diagnóstico com o quê? Com uma avaliação dos possíveis impactos ambientais que o empreendimento pode trazer ao ecossistema natural da região, ou até mesmo à população local, que foi os aspectos antrópicos apresentados anteriormente. Então foram elencados aqui os possíveis impactos trazidos pelas vias de acesso, pelo canteiro de obras, a limpeza dos terrenos, a aplicação das fundações, as edificações civis que são necessárias quando o pessoal vem à instalação da obra, a montagem das torres e dos aerogeradores, que é um impacto que ele vai depois ser postergado também, não só na fase de implantação, mas também na fase de operação, o cabeamento elétrico, os testes pré-operacionais, a manutenção da central eólica, que daí entra efetivamente na operação, juntamente ao funcionamento do complexo como um todo. É importante frisar que esses impactos todos eles são decorrentes de uma análise junto ao layout de engenharia, né, o que vai gerar a etapa posterior, que são os programas, né, que são os programas de controle e monitoramento ambiental. O que são basicamente esses programas? Esses programas são medidas que nós buscamos através do diagnóstico realizado juntamente com uma interface ao empreendimento, uma correlação dos dados do meio, de todos os meios, ambientalmente falando, com o empreendimento, e nós geramos programas a título de quê? De mitigar, né, ou compensar aqueles efeitos que o empreendimento pode trazer para o ambiente natural. Então foram elaborados aqui 6 programas macro, né, onde a gente tem um programa de recuperação das áreas degradadas, né, um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, um programa de comunicação social, um programa de educação ambiental, um programa de monitoramento da fauna, correspondente àqueles 4 grupos que eu apresentei a vocês, e um plano de monitoramento da flora, né?
Esses planos todos, eles são detalhados, a sua execução, e fazem com que? Fazem que o empreendimento, aqueles impactos advindos, possíveis impactos advindos do empreendimento, sejam mitigados ou sejam compensados pelo empreendedor, a título da gente não ter uma invasão, não ter um efeito maior do empreendimento sobre o ambiente. Era isso, obrigado pela atenção de vocês. Bom, nós vamos agora então fazer um intervalo breve, somente para fazermos as inscrições dos interessados. Vou explicar rapidamente, fazer perguntas. Vou disponibilizar essa ficha. Quem desejar fazer a pergunta de forma oral, é só colocar o nome completo, nada mais. Se desejar subscrever a pergunta, nome completo e escreva a pergunta. Quem pedir manifestação oral, portanto, só colocar o nome, terá 3 minutos ao microfone, ok? E quem não quiser falar ao microfone, é só preencher, colocar o nome completo e preencher a pergunta. Eu vou colocar ali naquela mesinha, que está ali onde... Daí eu já aproveito para pedir para vocês, quem não assinou a lista de presença, aproveita para assinar. Então, é 5 minutos para a gente, de intervalo, para a gente fazer então as inscrições.